Olá pessoal, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite para a gente conversar um pouquinho sobre como conciliar a rotina das férias escolares com o nosso trabalho, seja esse trabalho profissional, voluntário ou trabalho doméstico, né? Que só aumenta com as crianças em casa, não é verdade? Então a gente quer que seja um momento, um bate-papo muito gostoso, agradável. Logo mais a Bianca vai estar aqui falando pra gente e a gente quer trazer um conteúdo de muito valor para ajudar as mães aí nesse período de férias escolares, né? Que é um momento que a gente não pode contar com o apoio da escola e torna a nossa rotina ainda mais difícil, não é mesmo? Então vamos lá, conforme vocês forem entrando, vocês podem ir colocando a idade dos filhos de vocês. Acho que vai ser uma coisa legal até para a gente trazer dicas, né, de acordo com as idades, tá bom? Vai escrevendo aí pra gente. E ao longo da live, conforme vocês tiverem dúvidas ou não entender alguma coisa que a gente falar, pode ir deixando os comentários que a gente vai responder, tá joia? Então vamos lá, gente. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou começar aqui falando algumas coisas que são bastante importantes, né? Essa live não tem a intenção de, o que eu faço com o meu filho, né? Como é que eu entretenho de uma maneira lúdica, sem ser deixar na frente dos eletrônicos para que eu possa trabalhar. Essa live não se trata disso, tá? Essa live se trata de como criar conexão com o seu filho. Como construir um ambiente familiar de cooperação, de afeto e de muita diversão, não é? Porque, afinal de contas, a vida não pode ser só trabalhar, pagar boleto e dar bronca nos filhos, né? A vida tem que ser também curtir os filhos. Afinal de contas, é para isso que a gente teve eles, não é? Então, uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte: o seu filho precisa da sua atenção. Aqui nós não vamos ensinar nenhuma fórmula mágica de como você conseguir que o seu filho não peça a sua atenção, porque isso não existe. Pode parecer óbvio, né? Mas o seu filho vai pedir a sua atenção, tá bom? Tô vendo que tá entrando aí bastante gente. Gente, quem for entrando, vai colocando a idade dos seus filhos para a gente poder dar dicas aí mais de acordo com as idades, tá bom? Nós somos seres sociais. Então o bebê, desde quando ele nasce, ele já nasce buscando contato social. Então, através do choro, através dos pedidos de colo, de proximidade, de contato físico, de ser amamentado, ele está buscando esse contato social com a mãe, que geralmente é a principal cuidadora, né? Então, nós somos seres sociais. E é através da relação que os nossos filhos têm conosco é que eles vão desenvolver as crenças que eles têm acerca de si mesmos e do mundo que os cerca, não é? Então, por isso que eu sempre recomendo, independente da idade do seu filho, brinque com ele. Brinque com ele porque quando ele está com você, ele está aprendendo da vida e de como que ele vai se relacionar com outras crianças. É quando ele está brincando com você, por exemplo, que ele vai querer tomar aquilo da sua mão e você vai dizer assim: não, filho, você não pediu. Então, se você quer isso, você precisa pedir e não tomar da minha mão, né? Ou quando ele fala, você diz, vamos desenhar, e aí você escolhe uma cor e ele quer justamente aquela cor que você escolheu, daquele lápis, e aí você vai dizer, filho, quando eu terminar de desenhar, então você vai poder usar, tá bom? Você vai ter que esperar a sua vez. Então ali, na interação com você e a partir da brincadeira com você, ele vai estar aprendendo habilidades de vida, percebe?
Então, gente, o seu filho vai se sentir especial e importante se ele tiver diariamente um tempo de qualidade com você. É isso que vai fazê-lo se sentir especial, tá bom? E é claro, depende muito da idade, essa necessidade de atenção depende muito da idade. Por exemplo, crianças menores de 2 anos, elas requerem muito tempo. A gente fica praticamente 24 horas por dia em função delas, né? E elas também não têm idade suficiente para entender o que é um tempo especial. Então, desde que ela esteja se divertindo com você, então tá bom, né? Aí você pode programar esse tempo especial para você, para que você tenha o hábito, né, e esse compromisso de que você vai dedicar-lhe algum tempo especial no sentido de que não é só os cuidados com esse bebê, não é só dar banho, dar comida e trocar fralda. Mas qual é o momento que você vai sentar e se divertir com o seu filho? Que você vai curti-lo. E isso não precisa ser 2 horas no dia, por 2 horas, né? Às vezes quando a gente fala de tempo especial, os pais dizem, mas eu não tenho tempo. Mas não precisa ser um tempo longo, um mega evento, como eu citei numa publicação que eu fiz, né, nessa semana. Pode ser uma coisa simples. E vai ser uma chave você entender o que é tempo de qualidade para o seu filho. Deixe ele te guiar, independente da idade, deixe ele te guiar. Deixa ele te mostrar o que ele gosta de fazer com você. Não o que você quer fazer com ele. Porque às vezes os pais têm ótimas ideias, né? Mas que demandam também muito tempo. Não, pode ser uma coisa muito simples. Tá? Então é importante você entender isso. E, então, como eu estava dizendo, por idade, né? O seu filho de 2 anos ou menos, ele vai querer se divertir com você. E você pode separar minutos ao longo do dia para se divertir com ele. Brincando com algum brinquedo que ele gosta, montando um quebra-cabeça, tá? Crianças entre 2 e 6 anos de idade precisam de pelo menos 10 minutos por dia de tempo especial com você, com o qual possam contar. Então, explicar isso para a criança, olha, tal período vai ser o nosso tempo juntos. Depois do jantar, ou logo depois do café da manhã, enfim, aquilo que couber na sua rotina, você diz para sua criança, tá bom? E crianças entre 6 e 12 anos podem não necessitar de tempo especial diariamente, tá? Mas elas precisam de pelo menos meia hora por semana. Percebe, gente, como é muito mais simples do que a gente às vezes imagina? Meia hora por semana, né? Para uma criança entre 6 e 12 anos de idade. Então, a gente tem aqui o seguinte público. Nós temos mães que trabalham fora o dia todo e vão ter que deixar nessas férias os seus filhos sob cuidados de outras pessoas. Nós temos mães que trabalham home office e vão ter que trabalhar com as crianças dentro de casa. Muito parecido com o que foi durante a pandemia, né? E nós temos as mães que têm os seus trabalhos domésticos, né? Mas enfim, todas elas precisam de ajuda com a criatividade também, né? Porque entreter crianças aí por mais de 30 dias haja criatividade, mas logo logo a Bianca vai estar aqui também para nos ajudar, nos socorrer nesse sentido. E por enquanto eu vou falando com vocês de como organizar essa rotina, né? Porque não adianta você só elencar um monte de atividades. Como é que você vai conseguir que o seu filho cumpra essas atividades? Então, o que acontece? As crianças muitas vezes estão solicitando a nossa atenção porque elas não estão saciadas da nossa atenção. E como nós somos seres sociais, que é o que eu estava explicando no começo, de um jeito ou de outro, a sua criança vai ter a sua atenção. Seja por bem, seja por mal, né? O que eu quero dizer com isso? Se você dá essa atenção regular, diária,
e de um tempo gostoso juntos para vocês poderem se divertir juntos, é uma atenção positiva. Se você não tem isso na sua rotina, a sua criança provavelmente vai fazer coisas para chamar a sua atenção, né? Coisas como bagunçar, bater no irmão, mexer onde não deve, porque você vai ter que olhar para ela, nem que seja para dar uma bronca. E isso é uma atenção negativa, que a gente chama. E aí o problema é que a sua criança pode aprender que ela precisa fazer essas coisas para ter a sua atenção. Então percebe como começa a organização da rotina, como começa a colaboração, saciando a necessidade de atenção que a sua criança tem. E isso pode ser muito mais simples e muito mais rápido do que você imagina. Uma dica importante que eu quero dar é: descubra aquilo que sacia o seu filho. Então, não é você que vai dirigir a brincadeira. Não, é filho, o que você gostaria de fazer com a mamãe? E deixe ele te dirigir. Porque é o momento que você quer saciar a necessidade de atenção dele, percebe? Tá bom? Outra coisa. Se você puder começar o dia dando atenção, vai ser uma coisa boa, né? Porque aí o seu filho não tem que esperar o dia inteiro para só à noite ter um tempo com você. Então, se você começar já logo pela manhã, logo a primeira coisa do dia, dando essa atenção, eu acredito que dá uma acalmada na criança e aí fica até mais fácil dela aceitar fazer outras atividades enquanto você faz as suas coisas, trabalha e faz o que você precisa fazer, tá? Se você puder ter esse tempo de qualidade com ele logo no início do dia e ao ar livre, melhor ainda, tá? Se você puder sair, né, de repente você mora num condomínio, pode ir num parquinho ou brincar no quintal da sua casa, melhor ainda. Por quê? Porque primeiro estar ao ar livre, tomar sol, estar de alguma forma em contato com a natureza, ver o céu azul, nos energiza, nos recarrega. Isso vai fazer bem para você e para a sua criança. Veja como foi difícil na pandemia a gente ficar enfiado dentro de casa, beirando a loucura, né? Então é saudável, faz bem para a saúde física e mental. E a segunda coisa, seu filho pode já ir praticando exercício, né? Atividades de correr, de chutar uma bola, de brincar naqueles brinquedos todos de parquinho, em que ele já vai estar se exercitando e gastando energia, né? Porque uma criança que acabou de acordar de uma maravilhosa noite de sono, com toda energia, e vai ficar dentro de casa, ela vai fazer muita bagunça, gente. Porque ela está com muita energia que ela precisa gastar, né? Então, se você puder, eu dou essa dica. Comece o dia deixando o seu filho gastar energia. Isso vai ajudar bastante depois para o decorrer do dia. E faça desse período um momento de tempo de qualidade, né? Então, como que eu uno o parquinho, por exemplo, a ida ao parquinho sendo tempo de qualidade? Ou o brincar no quintal de casa sendo tempo de qualidade? Você tem que estar ali. Quando você está no parquinho com seu filho, é hora de você estar no parquinho com seu filho. Não é hora de você estar no celular. A não ser que você esteja em horário de trabalho. Mas se não, você não deve ficar vendo rede social, respondendo mensagens, porque é um momento de vocês, em que você vai segurá-lo nos brinquedos, em que ele vai pular no seu colo, em que você vai ver como ele está se desenvolvendo. Aí você pode dizer: não, mas Mariana, meu filho é maior, né? Ele é maior, já não brinca tanto, ele gosta de chegar no parquinho e ficar com os amigos. Ótimo! Então é um momento de você conhecer os amigos dele, de você observar como é que o seu filho se relaciona com as pessoas, né? Porque muitas vezes os pais estão ali nos celulares ou distraídos com outras coisas e não estão nem vendo o que está acontecendo. Um filho está lá provocando o outro, está apanhando, brigando e não tem ninguém vendo.
né? E o propósito aqui que a gente está falando não é só simplesmente você levar seu filho para gastar energia ou para se divertir, mas é também ser um momento de conexão entre vocês. Se você puder, brinque com ele. Se ele já é maior, brinque de esconde-esconde, brinque de pega-pega. Faça desse momento de 20 minutos que seja um momento gostoso e divertido de conexão entre vocês. Tá joia? E aí, seguindo aqui, eu sugiro que vocês combinem antecipadamente com a criança uma rotina. Gente, nas férias, mantenham a rotina. Pelo amor de Deus. Não deixem as férias ser um período que não se tem mais horário para nada. Que não tem horário para acordar, não tem horário para dormir, não tem horário para comer, faz o que quiser, ficar solto. Não. A rotina é boa. Ela é boa porque ela organiza a vida e para a criança, principalmente, ela traz previsibilidade. E saber o que vai acontecer traz segurança para a criança, tá bom? Então, rotina é uma coisa boa. Não precisa ser rígida, ok? É lógico que tem dias que não será possível que as coisas saiam, né, como planejado, ok. Mas na maioria dos dias, mantenha a rotina e isso, inclusive, vai facilitar a sua vida lá quando as férias acabarem e voltar às aulas, tá bom? Porque você manteve aí os horários mais ou menos como funcionam no restante do ano. Então, uma outra coisa importante que vai ajudar o seu filho a colaborar com você vai ser você construir esta rotina junto com ele. Eu gosto muito de usar o quadro de rotina, tá? Você pode pegar uma lousa, um papel e estabelecer isso com a criança, de como é que vai ser o dia, né? E se a sua criança ainda não lê, você pode desenhar a atividade, ou até mesmo tirar foto dela fazendo a atividade e deixando organizado ali. Você vai separar tempo para tudo, inclusive para os eletrônicos, tá bom? Eu vou falar mais a fundo sobre eletrônico mais para frente da nossa live, mas até para o eletrônico você deve separar o tempo para aquilo, né? E vai deixar isso combinado com a criança. Então, quando a criança participa junto, constrói isso junto com você, tem mais chance dela colaborar. E se você for pensar, é assim com todos nós. Ninguém gosta de ser mandado, né? Ninguém gosta de quando a gente chega com um negócio pronto e fala, Tó, você tem que fazer isso. Quando a gente é envolvido no processo, na construção daquilo, a gente fica mais motivado a participar e a colaborar. E com a criança não é diferente, tá bom? Então, construa essa rotina junto com o seu filho, ok? E aí, sim, você vai começar, então, a cumprir aquela rotina, né? E vamos lá, vamos falar sobre mais detalhes aqui com isso. Uma coisa que precisa entrar na rotina. A sua criança deve participar das tarefas domésticas. Tarefa doméstica não é responsabilidade só da mãe, né? E se a gente quer construir uma geração que vai ser diferente, você não pode deixar de ensinar os seus filhos a também realizar tarefas domésticas. Crianças pequenas, já a partir de 2 anos de idade, já podem aprender a fazer várias coisas. Já pode te ajudar a fazer um suco, já pode te ajudar a colocar os ingredientes para um bolo, já pode colocar os temperos na comida. Crianças maiores, né, podem arrumar a própria cama, tirar a roupa do varal, enfim, tem uma série de coisas que as crianças podem fazer que vai te tirar a sua sobrecarga porque eles estão colaborando. Aí você pode até pensar assim, Mariana, mas isso dá muito trabalho, né? E aí é verdade, porque muitas vezes a criança mais atrapalha do que ajuda. Mas a gente não pode perder essa janela de oportunidade. Que crianças de 2, 3 anos são muito prestativas e gostam muito de ajudar. E se a gente não permitir, pode ser que quando você quiser a ajuda dela, quando ela for maior,
ela já vai estar acostumada que você faz tudo e que ela não tem envolvimento com aquilo e que ela não precisa contribuir com a casa de maneira alguma. Então, mesmo que você tenha que fazer as suas tarefas mais lentamente para treinar a sua criança, faça isso. Porque lembra, o objetivo da educação não é o hoje. O objetivo da educação é a longo prazo. Então, que escolhas e decisões você está tomando hoje para formar esse futuro jovem e adulto, tá ok? Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Vamos lá, vocês estão então cumprindo lá o quadro de rotinas, combinado já com o filho com antecedência, né? E isso é legal porque quando ele for, você não precisa ficar mandando, vai fazer isso, vai fazer aquilo, agora é a hora disso, agora é a hora daquilo, não. Filho, qual é o próximo passo do nosso quadro de rotinas? E isso motiva a criança a ir lá, olhar e a cumprir aquilo que foi combinado. Lembra, gente, ninguém gosta de ser mandado, nem mesmo crianças pequenas. Se você puder instigar a curiosidade, motivá-lo sem ter que dizer, faça isso, pegue aquilo, vá tomar banho, vá fazer isso, vá fazer aquilo, você tem chances de ter muito mais colaboração e de ter sucesso nisso que você está querendo, tá bom? E, como eu estava dizendo, quando ele vier solicitar a sua atenção e você não pode dar, né, seja porque você está trabalhando ou está fazendo alguma atividade que faz parte lá do dia a dia de vocês, você vai dizer, filho, lembra, agora eu não posso falar com você. Agora é hora da mamãe, olha lá no nosso quadro, a mamãe é hora da mamãe trabalhar e é hora de você estar fazendo tal coisa. Eu estou muito ansiosa pelo nosso tempo juntos, mas agora não é a hora. E então você redireciona o seu filho para que ele volte a fazer a atividade que estava proposta, né? Se o seu filho puder ficar perto de você enquanto você trabalha, no caso de quem trabalha em home office, ou no caso de quem está em casa estudando ou fazendo trabalhos domésticos, é uma coisa boa, né? Porque cria conexão entre vocês, porque você tem como supervisionar melhor o que ele está fazendo. E com essa proximidade com você, fica mais fácil também de redirecioná-lo para a atividade. Então, se seu filho é pequeno, ele pode ficar brincando com as panelas enquanto você lava a louça, né? Ou você vai precisar preparar também um arsenal de brinquedos interessantes para ele se distrair. Então, você programa assim, por exemplo, se eu preciso de 1 hora aqui para executar essa tarefa. Então, você vai pensar no seu filho. Quantas atividades eu preciso preparar para ele? Quantos brinquedos eu tenho que deixar aqui disponível para que ele se entretenha ao longo desta 1 hora, por exemplo, tá? Então, se ele tem uma concentração, nesse brinquedo ele brinca bastante, ou nesse brinquedo ele brinca pouco, mas são coisas interessantes que ele vai poder fazer, e se ele vier atrás de você, você redireciona ele para voltar para aquela atividade, tá? Isso pode ser mais difícil com crianças pequenas, mas eu vou ilustrar aqui. Você está lá lavando a louça e a sua criança vem atrás de você querendo colo, querendo a sua atenção. Filho, a mamãe está lavando louça, mas olha aquele seu chocalho ali, pega ele, vamos brincar com ele, né? E você redireciona a criança então para pegar aquele brinquedo e você começa a interagir. Toca ele para a mamãe ouvir. E de repente ele pode começar a tocar ou a brincar com um determinado brinquedo para que você termine a sua louça. Ou de repente, se ele está chorando muito, você pode até pegá-lo no colo, acalmá-lo, né? E falar, lembra, filho, a mamãe vai terminar a louça. Então fica aqui, ó, vamos, que brinquedo você quer? Puxa, olha só quantos brinquedos nós temos aqui. E começa a distraí-lo com algum brinquedo que já ele vai, ele teve esse momento de reconexão com você, de acolhimento, e aí ele vai conseguir voltar para a atividade dele. E pode ser que você precise fazer isso sim várias vezes ao longo do dia, né? É o que eu estava dizendo no começo. Os nossos filhos requerem a nossa atenção. Isso faz parte da nossa espécie, que nós somos seres sociais. Os pais são
a referência dos filhos, o porto seguro. Então, sim, ele vai solicitar contato com você. E isso não tem nada de mal. A gente é que precisa ter expectativas mais realistas, né? E com essas dicas que nós estamos dando aqui, a gente está propondo assim, como é que pode ser conciliado essas duas coisas? Como é que você vai redirecionando o seu filho para voltar para a atividade que ele precisa fazer para que você possa terminar a sua, né? Com crianças maiores já fica mais fácil dela entender e aceitar que você está ocupado e não pode lhe dar atenção, mas que em breve você dará, ok? Tá dando para entender, gente? Qualquer dúvida, se não entender alguma coisa que eu falei, pode ir escrevendo aí nos comentários que eu vou respondendo, tá joia? E vocês que entraram agora, vão colocando aí qual é a idade dos seus filhos, tá bom? Pra gente poder dar dicas mais direcionadas pro público que tá assistindo a gente aqui. Deixa eu ver o que mais aqui que eu quero comentar com vocês sobre a organização da rotina. Então, assim, gente, a Bianca vai nos ajudar já já com mais ideias, mas proponha atividades como ler um livro, brincar de cabana, né? Massinha, desenhar. Prepare mesmo, né? Uma série de atividades com as quais o seu filho pode se entreter, brincadeiras saudáveis, adequadas à idade dele, práticas e que ele vai poder ali se entreter ao longo do dia. Eu mesma, essa semana, enquanto eu trabalhava, eu deixei meus filhos confeccionando colares e pulseiras. Então, assim, uma atividade nova, diferente, né? Que eles estavam super animados e motivados em fazer. Então, são ideias assim que a Bianca vai nos ajudar também a ter muitas ideias legais, tá joia? Também, durante o dia, eu estou pensando aqui na mãe que trabalha, né, o dia todo e não pode ficar com o filho assim, longos períodos, né? Então, por exemplo, quando eu estava falando antes sobre sair para ir ao ar livre, ir ao parquinho, às vezes você não vai poder fazer isso, mas você pode levantar, tomar o seu café e ler um livro com o seu filho e contar uma história, gastar 10 minutos ali para dar uma atenção para ele, né? E já começar o dia tendo a sua atenção pode fazer muita diferença para o andamento do restante do dia, porque ele já tem essa necessidade saciada logo cedo, fica mais fácil dele aceitar fazer outras atividades, tá bom? E ao longo do dia, seja qual for a sua situação de trabalho doméstico ou profissional, o que quer que seja, dê pequenas atenções para o seu filho. A hora que você vai tomar uma água ou vai ao banheiro, você passa por lá, filho, tá tudo bem aqui? Deixa eu ver o que você fez. Olha que desenho lindo! Nossa, ó, tô muito ansiosa pelo nosso tempo juntos, mas a mamãe tem que voltar para o trabalho, né? Então vá dando essas pequenas atenções aí, né? Para ele ao longo do dia. Isso também vai fazendo ele perceber que ele está sendo visto e que ele é importante para você, ok? Você também pode combinar sinais não verbais para o seu filho quando ele precisar te interromper. Às vezes você está ali, né, no trabalho, numa reunião, enfim, tem que ficar com a câmera aberta, não sei a realidade de cada um. E você pode combinar isso, em vez da criança entrar no quarto ou no seu escritório, mãe, 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 né? Combine uma coisa, filho, quando você precisar falar com a mamãe, erga a mão, por exemplo, que é uma coisa que eles estão até acostumados na escola, né? Erga a mão para falar e eu vou saber que você precisa falar e na hora que eu puder eu vou te ouvir. Ou pendura um lenço na porta. Olha, se esse lenço estiver aqui na porta, você não pode falar comigo de jeito nenhum. Esses sinais não verbais tendem a funcionar muito bem porque as crianças ficam motivadas com isso, tá bom? Então, assim, gente, tudo combinado com antecedência. Diga para a criança o que você espera dela, né? A gente precisa se colocar no lugar da criança. Pode ser muito claro para o adulto, mas não necessariamente para a criança. Então diga, filho, eu estou trabalhando, eu não posso que você me interrompa, que você fale comigo, porque às vezes eu vou estar conversando aqui com o meu chefe, com as pessoas do meu trabalho. Então, por favor, quando você vê esse lenço pendurado aqui na porta, você sabe que não pode falar,
que você vai ter que esperar. Gente, é muito mais fácil ligar a TV e deixar essa criança lá na frente da TV? É, sem dúvida que é. Porque lá na frente da TV ela vai ficar hipnotizada por um bom tempo e vai te interromper bem menos do que você fazer tudo isso que eu estou recomendando. Mas a gente vai falar sobre telas um pouquinho mais para frente, mas a gente tem que pensar que o principal propósito da educação é ensinar habilidades de vida para os nossos filhos. E quando a gente faz tudo isso que eu estou comentando, a gente ensina os nossos filhos a ter organização, a ter rotina, a ter que esperar pela vez dele, a saber que nem sempre a gente vai poder dar atenção na hora que ele quer. Ele vai precisar aprender também a nos respeitar à medida que nós o tratamos com respeito, não é? E é respeitoso tratar a criança dessa forma que a gente está conversando hoje. É respeitoso entender as necessidades dela e ajudá-la dentro dessas necessidades, sem necessariamente deixá-la na frente de um dispositivo para que ela se entretenha de alguma forma enquanto a gente se ocupa, né? As telas não são ruins, o problema é como nós a utilizamos. E eu vou falar sobre isso já já com vocês, tá bom? Então, tudo isso que eu estou falando é mais simples falar do que fazer, mas eu garanto que funciona. E eu garanto que se vocês forem consistentes nisso tudo, fazer isso diariamente, né? Talvez no primeiro dia não seja tão legal, mas no segundo vai ser um pouquinho melhor, no terceiro, até você se habituar à situação e os seus filhos também, vai engrenar e vocês vão conseguir ter uma rotina legal. Mesmo para crianças pequenas, que vão vir até você solicitando a sua atenção muitas vezes, e você vai ter que acalmar essa criança e redirecioná-la para outra atividade, distraí-la com outra coisa. Você vai ter que fazer sim isso muitas vezes ao longo do dia, mas com o tempo seu filho também vai aprender que você está ali, que nem sempre você vai poder atendê-lo, mas que você está ali cuidando dele e que em breve você vai poder ajudá-lo. Então isso tudo ensina habilidades de vida, tá bom? Caso você seja uma mãe que vai sair para trabalhar, né, e seu filho vai ficar sob os cuidados de outra pessoa, você pode fazer tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. Então você pode e deve programar com o seu filho e com a pessoa que vai estar cuidando dele a rotina, elencar as atividades que ele vai fazer. Então, por exemplo, se ele vai ficar lá na casa da avó, que ele não passe o dia todo lá, desocupado, ocioso, né? Então você vai programar com ele o que ele vai fazer lá na casa da avó, que brinquedos ele vai precisar levar para lá, que materiais você vai precisar comprar para ele brincar. Às vezes vai comprar uma cola, uma massinha, por exemplo, né? E vai deixar com ele ali essa agenda e com a pessoa que está cuidando dele para que possa ir executando isso ao longo do dia. E isso traz para a criança uma sensação de que você está presente, mesmo quando você não está ali fisicamente. Isso traz para a criança uma sensação de que ela está sendo cuidada, mesmo quando você não está ali presente. E quando você chegar, né, no final do dia e olhe o que o seu filho fez, aprecie isso com ele e já deixe combinado como será o dia seguinte. Isso para todos. Quando você terminar a sua atividade, quando você terminar o seu trabalho, seja qual for ele, dê muita atenção para o seu filho, tá bom? Vamos lá, gente. Então, eu vou chamar a Bianca agora. Bianca, pode pedir para participar aí, que agora a gente quer ouvir você. Expliquei aí um pouco, né, sobre a rotina, como organizar a rotina, algumas dicas, como ir direcionando as crianças. E agora a gente vai ouvir a Bianca para ela nos dar aí. A Bianca, gente. Deixa eu ver, tá entrando aí? Olá, tá me ouvindo? Oi, agora apareceu. Seja bem-vinda. Obrigada.
Boa Obrigada noite. por estar aqui com a gente. Gente, a Obrigada pelo convite. Bianca, uma alegria ter você aqui. E eu quero apresentar para vocês a Bianca. Ela é formada em Educação Física há mais de 15 anos. Ela tem pós em Pilates, Mate Pilates e Funcional Kids. Ela é mãe de três, gente. De três. Três. Três ainda na primeira infância. E eu vou contar uma coisa para vocês. Os filhos dela dormem os três, às 7h30 da noite. É o poder da Exatamente. rotina, né, Bianca? Poder da rotina. Todo dia, 7h30, Os sábado, domingo, três, 7h30 feriado. da noite, tá todo mundo dormindo, É tá? verdade. Então funciona, gente, funciona, tá bom? E a Bianca tem o grande propósito aí de ajudar as crianças a atingirem o seu potencial total de desenvolvimento e habilidades, oferecendo experiência de movimentos adequados ao nível de cada idade, gerando uma experiência positiva para a criança em relação ao movimento. Então vamos lá, Bianca, como é que você pode ajudar a gente aí? Ai, meu Deus. É fácil, gente. É fácil. É só fazer. Super, super. Eu acho que, assim, para começar, assim, para chegar falando, o segredo é o simples funciona. Isso é fato. Você não precisa ficar inventando mil coisas, não precisa pegar na internet as ideias e tal. Usa o que tem em casa, deixa a criança estar naquele ambiente com você, igual você falou, né? De deixar usar meus três sabem cozinhar. Se eu for deixar ali, eles mexem na Uhum. cozinha, fazem tudo, sabem onde está tudo, coloca a mesa todo dia para mim enquanto eu estou ali esquentando o almoço. Então, assim, é a liberdade que eles têm dentro de casa que eu acho que facilita mais a nossa vida, sabe? Eles sabem o que eles podem fazer, eles sabem também o que não podem, mas eles podem tanta coisa aqui em casa que tá bom, tá? Vamos fazendo. Chega uma hora que eles Uhum. falam, meu, eu não quero ajudar, não. Eu estou cansada, ajudei demais. Mas assim, o simples Uhum. funciona, usar o que tem em casa e assim, em relação às atividades, o que fazer, como fazer, eu acho que primeiro tem que ter a rotina. Para você incluir essa atividade, para ser legal, tem que ter a rotina. Não adianta do nada você chegar para a criança e falar, vamos fazer uma coisa agora que eu tô com 5 minutos. Aí você faz correndo alguma coisa. Isso não é Uhum. legal. Eu acho que tem que ter mesmo a rotina. Exatamente o que você falou, estruturar. A gente tem aqui o quadro de horários, assim. Todos eles acordam antes das 6, então a gente acorda cedo aqui em casa, todo mundo. Uhum. Não tem opção. Toda noite eu falo, boa noite, marido, até meio-dia. Ele, tá bom, que a gente vai se ver só meio-dia. Antes das Uhum. 6 sempre tem um acordado. Então a gente fala, antes das 6 a gente já tá de pé. E aí já começa a Uhum. rotina da manhã. A gente já desce, já vai arrumar a mesa, espera um pouquinho ainda para poder ligar um desenho, uma TV. A gente usa a tela aqui também. A tela aqui não é proibida, mas a gente tem os momentos e os períodos. Uhum. Tá ali acordando, tomando aquele leitinho da manhã, ok. Tá esperando o outro irmão, outra irmã acordar, tudo bem, vamos ficar aqui no desenho. Aqui a gente tem regras também do que assiste. A gente tem o canal da televisão com a idade deles. Se o Thales, que acordou primeiro, que é o mais novinho, a gente põe no canal dele. Então, tem o que ele pode assistir, né? A gente tem toda uma regra aqui quanto a isso. Então, assim, não proíbe, mas tem limite, entendeu? Aqui a gente faz assim. Aí tá, acordou todo mundo até no máximo 6h30, tá todo mundo acordado. Aí a gente vai para a mesa. Senta todo mundo junto na mesa, a gente come todo mundo junto, a gente conversa, a gente já se programa. Hoje a gente vai fazer isso, aquilo, porque os pequenininhos, por mais que a gente fale para eles, amanhã, segunda, terça, quarta, eles não entendem, né? Que dia que é o Sim. quê? Então, naquele dia de manhã, a gente já fala: ó, hoje tem escola, hoje não tem, hoje é final de semana, hoje a gente vai fazer isso, hoje você tem médico, hoje não tem, hoje. Então, ali de manhã a gente já cria essa rotina. E aqui é fato, a gente tem um quintal, saindo do café, vai para fora. Já vai ali fora, já começa a brincar. E eu acho que também por ter três, né?
eles brincam juntos, então facilita um pouco, eu consigo lavar minha louça sozinha, observando eles brincarem, mas também Aham. não tira o fato deles me chamarem. É toda hora, mãe, 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 isso, mãe, aquilo. E eu vou ali mesmo, fazendo o que eu tenho que fazer e falando, não, mas olha só, pega aquela bola ali e guarda no cesto, ou brinca com a sua irmã de bola, ela tá ali sem fazer nada. Então, sempre eu estou orientando o que eles têm que fazer. E o que é legal dessas idades aqui em casa variadas, né, que um ajuda o outro e respeita a idade do outro. Eu tô fazendo a colônia de férias, não sei se todo mundo aqui sabe, mas é interessante ver que crianças assim que não têm irmãos não conseguem entender os pequenos, não conseguem entender os grandes, ela só vê aquela. Ah, não, mas ele não sabe fazer. Mas tá, tudo bem, ele tem 3 anos, você tem 7 anos. É diferente. Aham. Então, assim, a brincadeira precisa ser dentro da idade da criança. Até para os pais que estão ouvindo a gente, não adianta você querer fazer até mesmo um quebra-cabeça simples. É diferente para uma criança de 2 anos e é diferente para uma criança de 7, de 8, de adolescente que quer fazer um de 1.000 peças. É muito diferente. Então, a mesma atividade a gente consegue adaptar conforme a idade. Mas tem que. Isso sim é observação de pai e mãe. Eu, por exemplo, que sou educadora, eu sei. Você, como psicóloga, sabe das idades certinho, qual idade. A gente tem um padrão, né? Tudo tem um padrão hoje em dia para a gente medir. Não necessariamente tem que ser aquilo, mas a gente tem uma noção, ó, dessa idade dá para fazer isso, daquela idade não. O pai e a mãe têm que observar. Se a criança está irritada com o brinquedo, se ela não quer brincar com o brinquedo, dá uma olhada na caixa, dá uma lida lá, para qual que é a idade desse brinquedo? Entendeu? É para a idade dela? Não é. E a mesma coisa para o mais velho. Tem atividade que é chata para criança de 7, 8, 9, 10 anos que ela não quer pintar, não quer fazer um desenho, não quer pegar uma caneta colorida e desenhar. Agora dá para uma de 4, uma de 3. Nossa, vai ficar meia hora ali desenhando. É só você repor a folha. Vai repondo a folha que você consegue. Fica lá um tempão. Coloca bastante cor de Sim. caneta que fica um tempo, mas é a idade da criança. Então, isso que a gente tem que prestar muita atenção. Qual que é a idade da criança, para poder saber que atividade fazer. Por exemplo, pular uma corda. Tem criança que consegue, a partir de 7, 8 anos, pular uma corda, e não precisa ser pular corda, é sim brincar, né? Aquele brincar de virar e pular com os 2 pés e tal. Os pequenininhos não conseguem. E aí, o que que você faz? Você põe a corda no chão e fala, filho, pula de um lado para o outro. Quantas vezes você consegue pular? Tenta pular com um pé só, tenta pular com o outro, pula com os dois. Então, assim, a gente tem que saber realmente o que vai trabalhar com aquela criança. E se a criança é uma mais nova, que eu vi que tem uma mãe que entrou e falou que tinha uma de 4, uma de 7. Se um é mais novo, um é mais velho, coloca a mesma atividade para os dois, mas um ajudando o outro. Mostra para o seu irmão como que você faz, como que você aprendeu. Porque o meu jeito de ensinar pode ser diferente do meu filho ensinar para um amiguinho. Entendeu? A linguagem pode ser outra, e aí um irmão pode ensinar para o outro. Isso é muito legal também. A gente também tem que cultivar isso. E como? Observando. É sempre observando. O fato é, se você observa a sua criança, você sabe o que ela precisa. Isso é regra. Aí falei demais, ah. Não, eu que falei demais. Você só começou. Estou falando rápido, eu acho. Eu não consigo ver aqui se alguém está falando alguma coisa, porque eu corto tudo aqui, eu não consigo ver Não, mensagem mas eu mais. tô, eu tô acompanhando aqui, eu vejo qualquer coisa, eu te falo. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas ou não entendeu direito o que a gente está falando, pode escrevendo aí que a gente vai respondendo, tá bom? Uma dica também que eu Tudo queria bem. dar em relação a jogos e brincadeiras, essas mamães que querem organizar aí umas férias bem legais, é de não dar muitas opções. Naquele dia, por exemplo, você dá 3 opções no máximo, independente da idade aí. Porque quando a criança tem muita opção, ela não quer nada. Ela fica, ah, não gosto dele, não quero nada. Não tem, a criança tem uma sala inteira de brinquedo, um armário inteiro de brinquedo, e fala, ai, mãe, não tenho nada para fazer. Mas é porque é muita opção e ela não consegue escolher. Aí é fácil falar, ai, não sei, não quero, entendeu? E aí
A hora que o pai e a mãe entra querendo dar uma opção, geralmente a criança quer ir contra, né? Então, o que que é legal da gente fazer? Eu, por exemplo, faço aqui, dá super certo. A gente tem um armário de brinquedo e eu escondo mesmo, ponho numa altura que eles não encontram brinquedos e toda semana eu troco. É uma coisa que dá trabalhinho? Dá trabalho, mas filho dá trabalho, gente. Dá Aham. trabalho. E Elementar. isso é mais uma coisa. Então, assim, se você Aham. guarda os brinquedos, guarda lá. O tanto, todo mundo tem muito brinquedo, isso aí é fato. Guarda lá um monte de brinquedo, deixa no máximo aí uns 5, 10 brinquedos para semana. A criança vai ter que brincar com aquilo, ela vai até utilizar algumas coisas que ela não usava há algum tempo atrás, porque aí você que observou a criança, fala, nossa, ele tem esse brinquedo um tempão e não brinca. Vou colocar ele aqui na primeira semana. Na outra semana, você troca esses brinquedos. Ela vai achar que tem brinquedo novo. E aí acaba aprendendo mais a criança também naquela atividade, entendeu? E esse, Nossa, esse super lance. bacana essa dica, Bianca. E até E eu tô esse pensando lance. aqui na bagunça, né? Ajuda a diminuir a bagunça também, né? Tem menos Exatamente, coisa para jogar no exatamente. chão, né? Muita, muita coisa. Quando tem muita informação, a criança fica sem. Ela fica assim, meu Deus, o que que eu faço primeiro? Ah, vou gritar que é mais fácil, porque ela se incomoda. A bagunça também incomoda a criança. E é até por isso que é legal ter menos. O menos sempre é mais. Isso aí, para brinquedo, para livro. Ah, eu tenho um monte de livro lá, 50 livros, a criança não presta atenção. Coloca três livros num lugar arrumadinho assim, ó, e uma almofadinha. A criança vai querer ver os três. Então, quando você tem menos, parece que chama mais atenção, a visão fica melhor, sabe? Legal, muito bacana. Tem umas perguntinhas que você me mandou, né? De mamãe, Uhum, que mandaram para você. uhum. Tá cortando o meu vídeo? O vídeo não tá cortando, não. Não? Não. Ah, porque tá chovendo muito e parece que tá dando umas. Ah, não, para mim tá normal. Então, eu anotei aqui, cadê? Deixa eu só achar aqui. Achei. Uhum. As perguntinhas, você falou, tem uma pergunta do eletrônico que você vai falar daqui a pouco. Uma criatividade, para ter a criatividade de brincadeiras em casa e também passear com a criança sem dinheiro. Foi uma pergunta, né, que você mandou. E assim, o que que eu tenho para dizer sobre essa pergunta? A criatividade vem da criança. Pergunta para a criança: você quer fazer o que com a mamãe hoje? Quer brincar do quê? Geralmente é pega-pega, esconde-esconde, né? Isso aí eles amam. E aí, a gente adulto tem que trabalhar a paciência, porque eles vão querer brincar por meia hora, por 40 minutos, porque é muito legal, para eles é muito legal. Crianças menores, né? Sim. Até a minha de 7 anos adora. Ela adora que ninguém acha ela, porque ela esconde nos lugares assim que você fala, meu Deus, como que ela pensou em esconder ali? Então, são brincadeiras Aham. que eles querem fazer e a gente não tem paciência. E a gente acaba parando. Não, agora tá bom, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Se você tem o tempo com a criança, faz o que ela quer, porque vai ser aquele tempo de qualidade que a gente fala. Sim, sim. E Posso sobre adicionar um passear sem comentário dinheiro. sobre isso, só? Pode, por favor. Com certeza. Que eu lembro que eu ia comentar isso e acabei esquecendo na minha fala, né? Mas às vezes a gente está brincando com a criança e aí a gente fala assim, a gente está lá de olho no relógio e diz, você vai fazer tal coisa e a mamãe vai fazer tal coisa. Então, o que eu recomendo? Você avisar com antecedência o seu filho que o tempo está acabando, para que Uhum, ele tenha oportunidade de se preparar emocionalmente para aquilo, né? E aí a gente exatamente. quer avisar na hora que acabou e quer que a criança fale, ah, tá bom, mamãe, ótimo, né? Só Ah, que ok, não, foi ele está se ótimo, valeu, até amanhã. divertindo. Até a próxima, né? Ele está ali se Exato. divertindo, então aí é claro que ele vai chorar, que ele vai falar, mas só mais uma vez, né? E aí É, não vai querer interromper isso. Então, vá avisando, olha, o nosso tempo está acabando. Olha, já já você vai fazer tal coisa enquanto a mamãe faz essa outra coisa. Olha, de exatamente. novo, nosso tempo está acabando. Aí quando vai acabar mesmo, fala, o que que você quer fazer para acabar?
Então vai ser mais uma partida de esconde-esconde e aí vai acabar? Ok. E, É para você dar a oportunidade da criança se preparar para o término. Bom? exatamente. E essa mesma pergunta tinha de passear com criança sem dinheiro. E assim, eu acho que qualquer passeio que você fizer num parque, e tem vários aqui em Campinas, vários lugares que dá para ir durante a semana, durante final de semana. Eu não falo shopping, porque shopping para mim não é passeio. Para mim, com criança, não é. Shopping, eu elimino de levar criança. Não gosto, eu acho que não é um ambiente para passear, porque lá é um lugar onde você vai comprar, você vai, né? Você vai gastar. Então, eu já desconsidero aí o shopping. Mas parque ou praça, perto de casa, gente, não gasta dinheiro. É só ir para o lugar e levar um patinete, um patins, um skate que o seu filho tenha. E assim, participar junto. Ah, eu quero caminhar. Vai só caminhar, vai só olhar a natureza, vai só conversar. Vamos andar ali naquele lugar que tem um lago, vamos dar a volta no lago. Hoje o nosso foco é tentar dar a volta na lagoa ou no lago. E aí, assim, não gasta dinheiro com isso. O que acontece é que geralmente os pais acham que não tem graça. Só que para a criança, o fato de sair de casa já tem graça, já é legal. A hora que ele já está num ambiente diferente, vendo pessoas diferentes, vendo lugares diferentes, o som, o barulho, você pode brincar com as cores, você pode brincar, que som é esse que você está ouvindo? Nossa, que é aquilo ali? Você já viu? De repente tem um bicho diferente, uma árvore diferente, uma árvore frutífera, ou um local diferente mesmo, que a criança nunca viu, que nem lá na Lagoa, aquele auditório, concha acústica. A criança olha aquilo e fala, que é isso? Para quem nunca foi, para quem não sabe aonde ir, são coisas simples que para a criança é tudo novidade. Tudo novidade. É igual você comentou sobre a criança atrapalha de lavar louça ou tirar a roupa. A criança não está atrapalhando, ela só não sabe fazer aquilo. E quem que tem que ensinar? Nós. E é igual o passeio. A criança só vai gostar de ir num lugar sem gastar o dinheiro se você levar ela e ensinar que ali é legal, mesmo sem gastar dinheiro, mesmo sem comprar um balão, ou um sorvete, ou uma bola. Quantas vezes eu vou no Taquaral com as minhas crianças andar de patins, caminhar e andar de bicicleta? A gente vai, faz isso e volta. Eu levo a água na mochila, eu levo um lanchinho na mochila, que é um biscoito de polvilho ou fruta. Eles adoram fruta, então eu sempre levo já no potinho. E eu tenho um kit básico para sair, né? Na bolsa, que é o lenço umedecido, a água e uma fruta. Pronto, ninguém morre, ninguém gasta dinheiro. A gente vai, se diverte e volta. E para eles, nossa, ganhei o dia, ganhei o final de semana fazendo isso num período do quê? 1 hora no máximo. Então, é coisa simples que é que nós adultos a gente já gosta de consumir, né? Ai, não, vamos no shopping, para ser legal, tem que ir no cinema, tem que comer alguma coisa, tem que tomar um sorvete, tem que comprar um presente. Não, a criança não precisa disso. A criança só precisa estar com você, independente do lugar. Exatamente. Isso que é bacana. A presença, é o que a criança gosta mesmo, é da presença dos pais. Uhum. De ser vista, ser ouvida, de ter atenção. Exatamente. Exatamente. E assim, para voltar lá naquele assunto, o que fazer de atividade, mas principal, veja a idade da criança, observe o que ela gosta e dá o que ela gosta. É desenhar, dê vários desenhos com várias canetas. Se for um jogo que ela gosta, jogue com ela, ou fala assim, ó, vai arrumando o jogo aqui enquanto a mamãe termina tal coisa, e aí eu já venho jogar com você. Se for jogar uma bola, deixa a criança bater bola durante o dia, qual o problema do barulho, entendeu? Às vezes o que incomoda para o adulto é o que a criança gosta, né? Geralmente é o adulto que está incomodado. A criança só está brincando, só está ali, sei lá, tá jogada no chão, sujando a roupa de rolar no chão, tá brincando, tá pulando no sofá. Você não gosta de pular no sofá? Ok, bota um colchão no chão e deixa a criança pular ali. Entendeu?
Então, tem estratégias, né? Tem aquela carta na manga. Não, minha criança gosta de pular no sofá, mas eu não quero que quebre o sofá. Então, eu vou tirar o colchão, vou pôr no chão. Pode pular aqui à vontade. Dá pirueta, pula. Faz o que você quiser aqui. Aqui você pode, aqui não. Pronto, a criança vai fazer o que ela quer no lugar que ela pode. Isso que é legal. Uhum, uhum. Sim, muito legal, Tem uma Bianca. mamãe aqui falando, 11 anos, consumismo total, celular e muita preguiça de sair do sofá. 11 anos já é um pré-adolescente, né? A gente já pode dizer assim que está naquela transição de criança para Sim. adolescente. E geralmente ele precisa de desafios para poder sair desse sofá. Você precisa jogar com essa criança. Você tem que ter assim um argumento de, tá, vamos sair desse sofá, o que que você quer fazer? Não, eu quero. Às vezes nem a criança sabe o que ela quer fazer, mas você dá a opção para ela de falar assim, vamos pegar um jogo. Pega um jogo. Pega um livro que você gosta, ou sem falar de celular e tal, porque geralmente é o que a gente faz, né? Dá o celular para a criança e ela vai jogar sozinha. Não, pega um jogo de tabuleiro. Ai, não sei jogar. Ensina a criança. É essa a idade que eles vão aprender. Porque pré-adolescente gosta de desafio, gosta de aprender. Para ele, se ele está aprendendo alguma coisa, tá legal. Entendeu? Tem que ter uma troca com o pré-adolescente. Não adianta você falar assim, sai desse sofá, vai fazer alguma coisa. Gente, ele é uma criança que está se tornando um adolescente, que está perdido no mundo, não sabe o que fazer. E aí você joga ele assim, ainda vai arrumar o que fazer, você vai arrumar sua cama, vai, sai desse celular, sai desse tablet. E não é assim, você tem que dar a opção. E para uma criança de 11, 12, até 13 anos, essa opção ela tem que ser uma troca, entendeu? Ela precisa, tem que ter um jogo, ela tem que ganhar. Não, mas você tem que pegar ela do sofá e falar assim: o que que você quer fazer? Ai, não sei, quero ir brincar lá fora. Então vai brincar lá fora. O que que você precisa para brincar lá fora? Uma bola? Dá a bola. Um patins, um skate, entendeu? Dá a opção da criança fazer essas coisas. Maravilha. Muito bom, Bianca. Tem mais, gente. Se alguém tiver dúvida aí, aproveita Tiver aí, ó. Bianca tá aí. Aproveita, me manda, porque é muito fácil a gente ligar um celular, um tablet e Sim, é dar na muito mão. mais E, simples. cul- É muito mais e culpar a simples. criança de, ai, ela não sai do celular. Gente, não é que ela não sai do celular, é o pai e a mãe que não deu limite. Infelizmente é isso, a gente não quer aceitar. Mas você pode dar o jogo, mas dá um limite, entendeu? Ó, tá hora, você vai jogar e depois a gente vai conversar. Senta aqui, vamos ver o que você quer fazer, o que que você gosta. Quer que a mamãe compre um livro novo para você? Você viu algum filme que você gostou? Tem tanto livro de filme e é tão diferente o filme do livro. É um incentivo, assim, de você fazer a criança ter outros olhares, entendeu? Uhum, uhum. Tá, legal. E é isso mesmo, né? E essa proposta do que você quer fazer, né? Muito Sim. legal. O que mais? Sou madrasta, nunca tive filho, pré-adolescente, É obrigada. adolescente antes. Imagina, se tiver dúvida, manda, me segue lá no Instagram que eu vou pôr muito conteúdo lá de agora em diante, vai ser legal. Uhum. Ah lá, Ah, conciliar 11 anos com um irmão de 4 meses nas férias. ó, aí a gente não vai conciliar, porque a idade não dá. O que vai acontecer é você só ensinar um a respeitar o outro, porque um de 4 meses é um bebezinho, não tem jeito, ele precisa de muito mais atenção. Mas o de 11, dá jogo para essa criança, dá um Lego para ele, dá daqueles Lego bem difícil de montar, dá um quebra-cabeça de 1.000 peças e desafia e faça junto, né? Não é assim para você tirar ele da sua frente, não, convida ele para fazer isso com você, com o bebezinho no colo, entendeu? E vamos junto. Uhum.
de Quero repente até chorar já. tentar envolver os cuidados Pode com o chorar que é bebê, assim mesmo. né? Não é fácil para ninguém, mas a gente dá conta. Ixi. É só observar e conversar. Eu acho que diálogo é tudo, até com criança, adolescente, é a conversa que você vai entender o que a criança precisa. Uhum, exato. De repente, ela pode até ver se esse de 11 se envolve, né? Com os cuidados com o bebê, né? Vai até legal, porque o maior não se sente deixado de lado, né? Ele pode participar É, ali de alguma forma. Isso vai até criando uma exatamente. conexão entre os irmãos. Ó, eu vou só comentar o que a Silvana, né, falou aqui. Quebra-cabeça de 1.000 peças, montou em 7 dias. Tá vendo como ele é competitivo? Ele deve estar muito feliz que ele fez em 7 dias. Dá outro e fala assim, faz em 5 agora. Ele vai ficar vidrado. Enquanto ele não acabar, ele não vai sair desse quebra-cabeça. É muito legal. Muito bacana. E isso é muito mais saudável e educativo do que ficar na frente da TV. Exatamente. E é normal a criança da cidade querer essa competição. Para eles é muito normal. Eles estão conhecendo o mundo e o mundo é isso, né? Uhum, Melhor em casa do que exatamente. competir lá fora. Sim, verdade. O que mais de dicas, Bianca? Observação de água, legal, obrigada. Ah, deixa eu ver aqui minhas anotações, gente, tem muito papel. A gente segue falando. Teve uma perguntinha que mandou como conciliar o home office com férias sem abusar da tela. Você vai falar da tela depois, mas eu acho que a gente tem que ter as cartas na manga, igual a Mari falou no começo, antes de me chamar. Tem que ter as opções já pensadas, assim. Ai, o que que eu faço com essas crianças sem tela? Em primeiro lugar, converse falando, olha, vamos ter limite de tela, não é porque vocês estão de férias que está tudo liberado. Vocês vão ter o período de tela sim, com coisas que podem assistir. Não acho legal deixar à noite. Aqui, das 6 horas, a gente desliga a TV, porque às 6h30 também a gente já está jantando. Mas assim, não é a realidade de todo mundo, né? Mas dá um limite. Dependendo da idade, dá um limite de tela, de horário. O período que você estava na escola, você não está na tela. Então, vamos fazer alguma coisa. O que que você quer fazer? Quer Uhum. sair? Para quem pode, né? Para quem não pode. Vamos combinar. O que que a gente vai fazer nesse horário que você estaria na escola e eu estou aqui trabalhando? Ah, eu quero. A criança vai falar. É que não vem na minha cabeça agora, mas a criança vai falar. Ou se ela falar TV, você fala não é uma opção. Celular não é uma opção. Se você não dá essa opção, vocês juntos vão entender que e vão procurar as outras coisas, entendeu? De repente, sair ali no condomínio, deixar a criança mais à vontade para brincar, ou chamar amiguinhos mesmo. Faz igual eu, faz na colônia de férias, traz todo mundo para casa. Já tem 3 e fica chamando mais crianças. Isso, maravilhoso. Né? Aí Eu você acho tem que é 10 para opção. cuidar, não 3, né? Você arruma 10 para cuidar. Eu acho assim, tem que conversar, tem que ter o diálogo e também tudo tem aquela, né, aquele jogo de cintura, dá para fazer, não dá para fazer, mais tempo, menos tempo, mas depende do adulto de não ter a impaciência com a criança mesmo, né? Porque a gente tem que dar atenção, eles querem atenção, nem que for para ensinar a cozinhar, vai lá e dá esse tempo. E eu até tenho o e-book, né? Precisamos falar do nosso presentinho do final. É verdade, pode falar. Eu escrevi um e-book, para quem não sabe, de como fazer uma colônia de férias em casa, mas falei pensando agora nas férias mesmo, né? Como a gente já está nesse período, escrevi um e-book pequenininho, simples e prático mesmo, de colocar. E é tudo isso que eu falei, de prestar atenção na idade, de como mudar a mesma atividade para crianças de diferentes idades, assim. E quem está aqui vai ganhar esse e-book, é só me chamar lá no Instagram. O que Opa! horas são? 9h30, ó. Até 10h30, porque aí não fica tão tarde para eu mandar ainda hoje.
Mas quem tá aqui, quiser esse e-book, eu fiz um e-book de atividade, tem mais de 50 ideias, porque dentro de algumas ideias tem as variações, né, da mesma brincadeira. Então, tem mais de 50 ideias ali de brincadeira do que fazer com a criança. Se você quiser, manda uma mensagem para mim lá no meu Instagram, me marca aí. Você tem como me marcar? Não tem, né, para o pessoal me seguir. Deixa eu ver, vou tentar. Vê se você consegue aí. Aí vocês me seguem no meu Instagram e me chama, fala, ah, eu quero esse e-book. Eu vou dar para você de presente esse e-book. Hoje ele custa R$ 19, eu Ó, vendo a deu certo, R$ 19. mandei. Legal, aí, tá marcado lá. Eu cubro os custos aí do meu tempo de escrever, mas para você que está aqui hoje e precisa dessa ajuda, eu estou dando de presente. É só me chamar que eu dou, mando para você o nosso e-book, o meu e-book. Olha que legal, que legal. Muito bem. O que mais, então? Eu acho que é isso, eu falei um pouquinho de cada. Você tem alguma pergunta para mim? Bom, vamos Hoje ver. Vou estou até começar a falar um correndo pouquinho, aqui. então, um pouquinho sobre as telas e o pessoal aí que ainda quiser mandar pergunta, vai mandando. Enquanto eu estou comentando Isso, sobre telas, né? Quem sabe você pode responder olhando. mais alguma coisa ainda, né? Tá bom. Então, gente, como eu disse, citei no começo, o problema não são as telas. O problema é como a gente usa as telas, não é? A tela é problema quando substitui o contato interpessoal. Tela é problema quando é em excesso. Tela é problema quando vicia, né? Tela é problema quando ela substitui as experiências práticas, tá? Tela é problema quando o seu filho acessa conteúdo que não é adequado à idade dele. Mas se o seu filho tem tempo com você, tem tempo de fazer atividades práticas, de sair ao ar livre, assistir um desenho, não é o problema. Não é o O problema é quando ele passa a tarde em frente às telas. E muito, né, disso, você vai falar assim, não, mas meu filho, né, ele não quer fazer outra coisa. Muitas vezes pelo próprio tédio, pelo próprio ócio e pela falta de conexão com os pais, é que o filho acaba ficando escondido nas telas. Então, se você chamar esse filho e investir tempo no relacionamento com ele, você pode ter certeza que dali a um tempo ele vai preferir estar com você do que com as telas. Né? Porque tem muito disso hoje em dia. Os pais estão super ocupados, então é mais fácil entregar um celular na mão da criança, que aí ela não me interrompe e eu fico aqui fazendo as coisas que eu preciso fazer. Então a gente precisa repensar algumas coisas. Então eu quero trazer, por exemplo, a informação para vocês, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o tempo de tela recomendado. Olha, do nascimento aos 18 meses, não usar nenhum tipo de tela. Dos 18 meses a 2 anos, a criança pode começar a ser introduzida nas telas, mas com coisas muito poucas. O ideal é até 2 anos não ter nenhum contato. Mas é aceitável que entre 1 ano e meio, 2 anos, ela seja introduzida assistindo a um desenho ou outro, tá? Por questão ali de minutos, tá bom? E de 2 a 5 anos, usar de 1 hora por dia. De 1 a 2 horas por dia. Entre 2 a 5 anos de idade. E crianças maiores aqui de 6 a 10 anos, 1 ou 2 horas por dia de tela. E adolescentes de 11 a 18 anos, telas e jogos de 2 ou 3 horas por dia. Isso é a recomendação, né? Nem sempre dá para seguir a recomendação assim à risca, ok? Mas detalhe, todo uso de tela deve ser supervisionado pelos pais, independente da idade. É.
Então, essa questão de deixar o seu filho vendo lá e você não sabe o que ele está fazendo, o que ele está assistindo, com quem ele está falando, não pode. Você tem que É saber muito o perigoso. que ele está assistindo, né? E o que ele está vendo e com quem ele está falando. As telas, elas não devem ser utilizadas pelo menos de 1 a 2 horas antes de dormir, porque essa luz azul da tela pode prejudicar o sono, o adormecer, tá bom? E, como a gente tem comentado aqui, não deixe ao acaso esse tempo de tela, né? Põe lá e vê o que quer, e quanto tempo quiser. Não. Use a tela também para ser uma maneira educativa, e eu já vou falar já já como é que você pode fazer isso, tá bom? Mas sempre, gente, para qualquer idade, supervisione, ok? Como que a gente usa a tela de maneira educativa? Isso é muito interessante, porque a recomendação é que você assista com o seu filho. E veja, é o que a gente não faz. A gente põe eles na frente da tela para a gente poder fazer outra coisa, né? Então, a tela, ela é educativa quando eu assisto com o meu filho um programa adequado à idade dele, limitado o tempo, quando eu converso com a criança sobre o que ela está assistindo, ajudo ela a entender o que está acontecendo ali, principalmente para crianças mais novas, né? Tiro as dúvidas dela, pergunto no meio que ela está vendo e relaciono com a vida real, né? Porque as pesquisas indicam que tem um déficit de aprendizado. Às vezes a gente acha assim, nossa, vou pôr meu filho ali, vai ficar assistindo um monte de coisa, vai aprender um monte de palavra. A criança aprende nas interações pessoais, não na frente da tela. É isso que as pesquisas mostram, né? Então a criança aprende quando você está falando com ela, não quando ela está vendo TV, né? Então, se você vai colocar seu filho pequeno lá para assistir Galinha Pintadinha, ok, mas ele vai aprender com você cantando aquela música depois, dançando e trazendo aquilo para a vida real dele, né? E quando aparece lá uma maçã no desenho, filho, como é que chama aquilo? É uma fruta. Você sabe como chama? Maçã. Ok. E aí você vai lá no mercado outro dia, você vai falar, olha, filho, isso aqui é uma maçã. Você lembra que aquele dia a gente viu lá no desenho tal? Então você está ajudando aquela experiência de tela virar um aprendizado para o seu filho. Entende? E quando o desenho acaba, desligue a TV e pronto. Vai fazer outra coisa. É o que a gente estava falando. O tempo de tela tem que ser limitado. E se a gente parar para pensar, de tudo isso que a gente está falando hoje aqui, para quê? Para quê o seu filho precisa da tela? Né? Eu acho que é uma coisa que você pode se perguntar quando você for decidir se vai colocá-lo na frente da tela ou não. Ah, porque ele precisa de entretenimento que eu preciso trabalhar. Tá bom, mas que milhares de entretenimentos existem, alguns aqui a gente sugerindo, que você poderia oferecer ao invés da tela. Ah, mas porque ele vai vir me interromper. Mas que combinados, então, você pode fazer com ele para que ele não te interrompa tanto? Ou, como a gente falou no começo dessa live, de que maneira você pode nutri-lo de atenção para que ele não fique tão ansioso te chamando tanto tempo. Percebe? Né? Às vezes vai pôr a criança na frente da tela para tocar um pianinho, né? E ficar apertando ali os botões do pianinho, ele vai se entreter. Por que não pode ser um pianinho de verdade? É, Entende? Então, assim, deixe as telas como último recurso. sim. Quando eu nada mais funciona, quando eu preciso de algum tempo e eu preciso que essa criança fique ali, né, entretida. Eu estou numa reunião, não pode me chamar de jeito nenhum. Estou sozinha, não tem quem me ajude com ela. Então use como último recurso. Último recurso. Ok, isso não vai prejudicar o seu filho, né? Porque ele vai estar cercado de uma série de outros estímulos
né? E vai ter atendido as suas necessidades emocionais, físicas, sociais, ao invés de passar um período grande de horas na frente da tela, né? E o que mais que eu queria comentar sobre as telas com vocês? Olha, nessa coisa de deixar a tela como último recurso, usar a tela como material de leitura é uma coisa interessante. Por exemplo, um e-book infantil que o seu filho vai poder ali folhear, ele mesmo vira a página, ouvir a história, pode ter ativado a imaginação e a criatividade. É melhor do que ter uma experiência passiva, de simplesmente ficar assistindo, né? Mas ainda eu pergunto, para pôr um e-book, por que você não dá um livro? Uma Exatamente. experiência prática é muito mais enriquecedora para ele do que ver o e-book no tablet, tá bom? Desenhos. Escolham desenhos adequados à idade, claro, mas de alta qualidade. Pense no que o seu filho vai estar aprendendo a partir daquilo que ele está assistindo. Desenhos que solicitam a interação da criança são melhores do que aqueles que eles ficam passivamente assistindo. Então, tem desenhos que vão pedir para a criança repetir determinada palavra, dançar juntos, enfim. Esses são mais enriquecedores em termos de aprendizagem. Tá joia? Para quando vocês forem escolher. Ok? Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês. Bianca, quer comentar mais alguma coisa para a gente já encerrando? Fique à vontade. Acho que ninguém mais mandou dúvida, né? Não, tá tudo ok. Se alguém tiver também, pode mandar. A gente responde sem problemas nenhum. Bom, gente, cuidar de filhos não é tarefa fácil. Conciliar e equilibrar todos esses pratos de ser mãe, trabalhar, cuidar da casa, ter tempo para você é muita coisa, né? Mas se você organizar a sua rotina e se você pensar e programar, planejar com antecedência, as coisas tendem a entrar nos eixos. Tá bom? Essa é a palavra, planejamento. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar salva para depois outras pessoas que não puderam estar aqui ao vivo assistirem. E quem quiser o e-book da Bianca, em que ela traz ideias práticas, né, de muito entretenimento, a gente está falando de entretenimento saudável, de experiência prática, ela traz no e-book dela, é só mandar um direct, é isso, Bianca? Isso, manda um direct para mim lá no Instagram, que aí eu já mando para vocês o Quem link. mandar ainda hoje, só hoje, né? Só hoje. Vamos marcar aqui até 10h30, porque também tem que dormir cedo. Até 10h30 da noite, quem fazer essa solicitação para Bianca, ela vai aí dar de presente esse Vou dar e-book, de presente. tá joia? Bianca, Legal. muito obrigada pela sua participação. Acho que tudo que você comentou foi de uma riqueza muito grande. Obrigada, eu que Eu já agradeço. estou revendo algumas coisas aqui, achei super bacana. Você tem idade diferente aí, né, para cuidar. Eu tenho. E Então, queria ter depois feito eu te a mando a live antes dica. com você para ter aprendido antes. Depois eu mando as dicas. Manda para mim uma mensagem que eu te mando o e-book. Ah, por favor, é verdade. Eu não posso esquecer de fazer isso, né? Exatamente. Obrigada, gente, por todos que participaram. A gente espera ter ajudado vocês aí, tá joia? Obrigada, beijo, Bianca. gente. Obrigada. Um beijão, boa noite. Boa E é noite. isso aí. Obrigada. A gente se vê outros dias. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até. Obrigada.